Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Orlandir. Vamos falar agora um pouquinho sobre a população brasileira. Mas antes de falar sobre a população brasileira, vamos tentar entender um pouquinho o que significa população, né, de um modo geral. Bem, eu digo para você uma coisa: população é um termo muito genérico. Por exemplo, a população na ecologia é o conjunto de animais ou plantas, né, que vivem numa determinada área. Isso não significa necessariamente seres humanos. Outra ciência importante, que é a estatística, utiliza muito o termo população, né? E esse termo população está relacionado a um conjunto de objetos. Então, população brasileira, para as estatísticas, a população é apenas um conjunto, né, de objetos onde se tenta entender como vivem, como se relaciona, quais são as relações que se estabelecem no mundo do trabalho, no mundo da cultura e assim por diante. Então, para nós da geografia, é extremamente importante, né, a gente entender que a gente não pode trabalhar a população brasileira com o termo população especificamente. Então, acho interessante a gente falar um pouquinho sobre povo, né? Porque o conceito de povo ele é mais antenado com aquilo que a geografia pretende entender. Não só a geografia, como as ciências humanas e, de um modo geral, as ciências humanas e sociais, inclusive as aplicadas, né? Então, não basta a gente tratar o brasileiro como sendo um dado, um número, um objeto, né? É preciso a gente descobrir os porquês, porque, de um modo geral, a gente descobre o povo brasileiro é um povo onde existe desigualdades, né? O povo brasileiro é marcado por profundas alterações em sua vida política, econômica e social, a sociedade, o povo e a população brasileira. Muito bem, mas isso não explica o porquê. Então, a geografia, como outras ciências humanas, tenta entender o porquê das coisas. Portanto, vamos falar sobre o povo brasileiro. E para nós, o que é povo? Povo, na verdade, a gente pode entender como sendo o conjunto de pessoas, né, que de alguma forma se reconhecem como parte de um mesmo grupo cultural, né? A isso, né, nós denominamos de identidade coletiva, pessoal, né? Então, e essa identidade coletiva, ela é que vai explicar muita coisa que acontece hoje. Por exemplo, se hoje o Brasil é um país onde a população padece da desigualdade, né? Por que isso acontece? A pobreza, por quê? A corrupção, por quê? O racismo, por quê? O machismo, por quê? São características que, quando a gente estuda a população brasileira, elas ficam facilmente identificadas e evidenciadas. Portanto, nós temos que entender que o povo tem uma identidade coletiva. E essa identidade coletiva, pessoal, ela é determinada a partir da história e da cultura. A história comum e a cultura comum é que faz com que nós tenhamos a identidade enquanto povo brasileiro. Então, o que faz com que o nordestino se considere povo brasileiro, da mesma forma que o sulista, ou que o gaúcho, ou catarinense, ou nortista se considera brasileiro, as razões são as mesmas, né? Identidade coletiva. Porém, quando a gente estudou um tempo atrás, nos capítulos anteriores, nós falamos sobre identidade nacional, né? No caso do Brasil, veja que interessante. Coincide a identidade nacional com a identidade coletiva. Aí você deve estar perguntando, mas Orlandir, como assim? Quer dizer que o brasileiro, ele se identifica enquanto brasileiro porque tem a mesma identidade nacional com a mesma identidade coletiva? Sim. No caso do Brasil, as duas coisas se juntam. A identidade nacional e identidade coletiva. Então, eu posso falar povo brasileiro e posso falar população brasileira tranquilamente. Mas, Orlandir, existe alguma situação diferente da do Brasil? Existe sim, né? Por exemplo, a isso nós chamamos de identidade coletiva internacional. Por exemplo, os árabes. Ora, você tem árabe, os egípcios na África, né, se
identificam enquanto árabes porque absorveram a cultura árabe, né? Então você tem a cultura árabe, ela está presente em inúmeros países do norte da África, do Oriente Médio, da Ásia, não é verdade? Mas essas pessoas não são árabes, etnicamente falando. Se identificam enquanto árabes por causa da cultura e da religião. Então existem identidades coletivas que são internacionais, né? Como por exemplo, acabei de citar os árabes. No caso, nós brasileiros não. Para nós brasileiros, é somente quem nasceu no Brasil e tem a cultura brasileira. Então, no nosso caso, a identidade cultural ela coincide com a identidade nacional. Correto, pessoal? Então, isso é extremamente importante para que a gente possa entender o brasileiro e não sair falando besteira por aí. Um abraço e até a próxima.